Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Passo a Passo do Zero à Riqueza. O seu canal que lhe traz dicas pontuais sobre finanças, estratégias de negócio, investimentos e histórias de vida. História minha, história sua, história daqueles que chegaram a vencer e ou que estão a vencer na vida. E para hoje nós temos uma convidada que eu digo que senti um prazer enorme em poder conhecê-la e saber um pouco da sua história, e trouxemos ela hoje cá no canal Passo a Passo Zero à Riqueza para poder contar essa magnífica história que ela tem e um pouco daquilo que é o seu livro. Então, ninguém melhor do que ela para falar de si mesma. Cris, seja então bem-vinda ao nosso canal Passo a Passo do Zero à Riqueza. Obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui. Estivemos aqui em 2019, quando viemos de férias, adoramos conhecer a cidade do Barreiro, e hoje, quando viemos aqui novamente, a gente veio relembrando esse passo a passo. E como é que foi esse trajeto de lá até cá? Foi bom? Foi bom. Você, tirando aquelas, como dizemos, né, aquelas lombinhas da maré, mas... De resto foi bom. Isso é bom, isso é bom. Então, Cris, educadora financeira, mentora, coach, palestrante, autora de um livro que tem um título muito chamativo, não é? Já vou aproveitar até e mostrar aqui. É isso, O Despertar da Mulher Empreendedora. Então, Cris, fora esta conjuntura toda que faz você quem é hoje, quem é a Cris, não é? Mulher empreendedora, desde o seu percurso de nascimento até hoje, não é? Quem é você? Muito bom. Bom, eu me chamo Cristiane, agora Cristiane Duarte, né? Sobrenome casada, né? Eu nasci em uma cidadezinha, em uma localidade bem distante no Piauí, chamada Lagoa Grande, município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Uau, uau. Bem longe mesmo. E eu vivi lá até os meus 18 anos. Nesse período eu tive muitos vai e vem. Eu fui mãe aos 16 anos e depois imigrei para São Paulo. São Paulo sempre foi a cidade dos meus sonhos. Eu sempre sonhei em morar em São Paulo. E eu realizei o meu sonho. Morei em São Paulo até os meus 42 anos e comecei a empreender em 2007 e não, talvez para alguns pareça que eu comecei a empreender vendendo churrasquinho, mas não foi bem com o churrasquinho, né? O churrasquinho foi o que realmente deu certo. Mas eu comecei a empreender ainda em 2006, vendendo salgados na rua. Foram várias tentativas. Na verdade, eu fazia e meu marido ia vender, né? Mas só uma curiosidade antes de irmos diretamente. Quantos anos de casados é que vocês têm? Vamos fazer 22 anos de casados. Porque dizem que depois o pessoal, quando convive tanto tempo juntos, chegam a ficar muito parecidos. Que eu, por acaso, quando os vi a primeira vez, eu pensei, olha, se não me dissessem que são casados, ia dizer, são irmãos. Então, há uma história por trás dessa crise empreendedora que tem sempre o lado família aí envolvido, não é? Tem, sempre o lado família envolvido, e o Juliano a gente sempre foi muito parceiro. Na verdade, a gente sempre fez as coisas juntos. Quando começamos a empreender com os salgados, era ele que ia vender e não eu. Às vezes eu ia, né? Inclusive eu conto aqui no livro como eu comecei, né? Uhum. E depois, onde eu peguei firme mesmo, foi em 2007, que também ainda não foi com churrasquinho, foi com umas bugigangas, como a gente costuma dizer. O que é isso? São bijuterias, bolsas, cintos, bonés, que a gente compra na 25 de março. Já viu falar da 25 de março em São Paulo? Eu ouvi numa novela, por acaso. Eu ouvi numa novela. Que é a maior avenida, nesse caso, em termos de vendas
no Brasil, não é? Isso. Eu por acaso ouvi. Olha, se for em São Paulo e não for na 25, não foi em São Paulo, viu? Porque é o maior comércio de semijoias, de bijuterias, de tudo que você possa imaginar tem lá. Então, eu comecei buscando produtos lá para mim vender. Só que aí eu não vendia nada também. E aí, na verdade, eu comecei a empreender mesmo de verdade com o churrasquinho, ainda em 2007, com apenas R$100. Ou seja, toda a minha história com o churrasquinho começou com R$100. Conta-nos um pouco esses R$100. Foi os R$100. Como é que conseguiu R$100? Os R$100 mais bem investido que eu podia ter feito foi justamente esse. Como eu tinha uma barraquinha, né, com as bijuterias e bonés, tinha um colega que trabalhava ao meu lado e ele, acho que ele ficou com dó de mim, né, porque coitada, né, a semana inteira ali não vendia nada, então ele disse, olha, vai orando aí para mim vender a minha caranga velha, que era um carrinho velhinho que ele tinha, que se eu vender eu te empresto R$100. E é claro que as orações foram intensificadas, né? Eu cheguei em casa e falei para o meu marido e tal, meu marido desempregado na época também, a coisa estava bem feia mesmo naquela época, que na verdade a gente começa a empreender por causa da necessidade, então... Na necessidade, geralmente, costuma nascer bons empreendedores, viu? Exato. Olha, eu costumo dizer, é na necessidade onde muitas vezes a gente sabe quem é quem. Por quê? Porque a necessidade muitas vezes chega a nos moldar para alguém que a gente muitas vezes nem imaginava que tinha dentro de nós. E com você não foi diferente, não é? Não foi. Então, realmente, 3 dias depois, ele chegou lá com R$100. Cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. E quando eu cheguei em casa com aqueles R$100... eu não sabia se eu ficava feliz ou o que aconteceu ali, só sei que era tanta dúvida, porque o que eu vou fazer com esses R$100? Porque, na verdade, ele falou que era para mim comprar mais produtos, né, para mim poder vender lá na minha barraca, porque ele achava que se eu colocasse mais produtos ali, eu iria vender melhor. Só que a minha cunhada já dizia assim para o meu marido, Juliano, vai vender um churrasquinho, que o churrasquinho dá dinheiro. E então, eu fiquei nessa dúvida, né? E aí, eu compro a mercadoria para mim continuar vendendo nessa barraca ou eu invisto nos produtos para começar um churrasquinho na outra cidade, e a gente iria ter que fazer toda uma mudança. E aí eu sei que a última decisão foi justamente essa, foi vender o churrasquinho, começar lá. Na verdade, a ideia era para ele vender, para o meu marido vender o churrasco, né? Então foi uma ideia vendida para si, não é? Sim, porque para mim, trabalhar na rua... Nossa! Eu lembro que quando meu sogro falou uma vez de eu vender um cachorro quente, né, eu fazer alguma coisa, eu disse, mas nunca que eu vou fazer isso. Então a ideia do churrasco foi justamente essa, eu fui acompanhar o meu marido para ele vender. Só que eu me surpreendi porque quando eu comecei a perceber que o que era diferencial ali no churrasco era eu, porque naquela época não se via mulheres, pelo menos naquela cidade, eu não me lembro de ter visto nenhuma mulher vendendo churrasquinho na rua. Então, eu ali naquela redondeza, eu era a primeira. Então, eu vi que eu chamava atenção naquele negócio, porque as pessoas diziam, nossa, eu vou comprar porque é mulher. E geralmente mulher é mais cuidadosa com essas coisas, era tudo arrumadinho, tudo limpinho. Então tudo isso chamava a atenção das pessoas, inclusive os homens mesmo falavam na frente do meu marido, olha, eu vou comprar porque é mulher. Então nisso a gente começou a vender mais, começou a resolver os problemas, começou a pagar as contas, né?
E então eu fui pegando gosto pelas vendas cada vez mais. E isso começou a dar forças para enfrentar os desafios, porque vieram muito. Então, como é que eu posso dizer, essa exclusividade em ser a única mulher naquele meio de vários homens, foi uma vantagem para si naquele momento, não é? Foi, naquele momento foi. E quando eu via as pessoas conhecidas passar na rua, eu corria e me escondia, porque eu não queria que as pessoas me vissem eu vendendo churrasquinho na rua. Eu tinha muita vergonha. Nossa, foi terrível. Olha, infelizmente há uma coisa que eu sinto que muitas pessoas, ou seja, muitos empreendedores enfrentam no princípio, é a vergonha. Por quê? Porque nós temos muitas vezes aquele ego nosso humano de não posso estar ali, porque nós achamos que certos negócios são inferiores à nossa capacidade. Só que se nós formos a ver, aqueles negócios que a gente muitas vezes não credibiliza por causa daquele com o nosso superego, chega a ser os que mais nos dão dinheiro. Exato. Eu lembro-me que quando eu tinha por aí 10 anos ou menos, eu ia vender aquelas bolas, nem as bolas de Berlim. Na praça, nós tínhamos No Brasil chama sonho. 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 Eu ia vender aquilo e eu tinha uma maneira muitas vezes, porque a minha mãe fazia e os filhos iam vender. Eu era dos poucos, dos filhos que normalmente acabava quase tudo, porque eu também tinha uma técnica para vender que não era muito comum ver uma criança vender e, por exemplo, a dominar a tabuada. Eu persuadia assim as pessoas, ensinava a tabuada e vendia rápido. E chegou uma certa altura que eu também tinha essa ideia. Não, mamãe, já não vou vender mais. Por quê? Porque já tinha aquele ego, já estou a crescer, tem as meninas já me olhar, então já não posso estar ali. E eu realmente percebo claramente essa vergonha de se esconder muitas vezes. Sim. Porque eu lembro quando via já alguém que eu gostava, eu estava se escondendo. Eu me escondia muito. Exato. É porque, na verdade, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar da gente, né? Lógico. E esse é um dos maiores problemas que faz com que você, qualquer um, deixe de realizar os seus projetos do momento ou muitas vezes até os seus sonhos, porque muitas vezes os nossos sonhos dependem de eu meter a cara aqui no celular e gravar um vídeo e falar. E às vezes tem muitas pessoas que sonham em fazer isso, mas tem medo, porque na hora já põe o pensamento, né, no que as pessoas vão falar, né, ou o que os parentes vão dizer. Então, quando a gente começa a empreender, não é diferente. Dependendo do que você vai fazer, você já começa a pensar no que os outros vão dizer. Exato. Ou seja, naquela época, para mim, ser uma pessoa importante era aquela pessoa que trabalhava numa multinacional, numa grande empresa, e a pessoa que trabalhava num churrasquinho de rua, nossa, para mim ela ali era uma coitada, digamos assim. E na verdade muitas vezes as pessoas nos viam dessa forma, como uma coitada mesmo. Então, de uma certa forma, dava uma certa vergonha assim no começo. Mas o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo e eu fui me empoderando, digamos assim, naquele negócio cada vez mais. E eu comecei a idealizar os meus projetos, eu tinha os meus filhos, eu precisava ajudar o meu marido também. E isso me dava muita força, porque em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma motivação. Exato. E a família é a primeira motivação. E segundo, era construir uma casa. Eu queria ter uma casa boa para os meus filhos, para mim. Eu queria morar num lugar confortável. E isso fazia com que eu tinha cada vez mais motivos para dizer, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E dos R$100, para quanto subiu? Olha, se eu tivesse juntando esse dinheiro até o dia que eu saí desse churrasco, eu não tenho dúvida que eu teria feito dos R$100 R$1 milhão. Uau! Porque a nossa casa é uma casa avaliada em meio milhão de reais. E essa casa foi comprada com o negócio do churrasco? Ela foi construída do zero, com o dinheiro do churrasco. Meu marido trabalhava para um lado e eu trabalhava do outro. O salário dele
ele pagava o terreno, pagava todos os custos da casa, mas ali do churrasco era o dinheiro que pagava o pedreiro, né? Na época a gente pagava R$ 800 a cada quinzena. E então, para aquela época, esse dinheiro era muita coisa. Sim. Era muita coisa. E então o dinheiro do churrasco pagava os pedreiros, né? E também o material. Então, e a gente também sempre foi muito bem organizado em relação a essa questão de fazer contas, dívidas. As nossas dívidas da casa nunca passavam de 3 meses. A gente parcelava, por exemplo, o teto lá, o concreto da casa, 3 vezes, era o máximo. Então a gente ia, trabalhava, juntava o dinheiro e pegava e construía. Acabou o dinheiro, na verdade a gente nunca deixou acabar. Quando tinha apenas R$ 1.000 na conta... É como se não tivesse. Exatamente, ali a gente já parava e vamos começar novamente, trabalhar para juntar. Aí ele juntava para um lado, eu para o outro. E a gente teve fase muito difícil, que a gente só se encontrava no ponto do churrasco. Era o casal do ponto churrasco. Exatamente, porque ele trabalhava à noite e eu de dia. Só que teve uma época na construção da casa que ele passou a trabalhar em 2 trabalhos, para poder ajudar aí também no serviço da casa, porque só um salário dele na época só dava mesmo para pagar o básico. Então precisou acelerar e com isso precisou trabalhar dobrado também. E agora, uma pergunta que não se quer calar. De Camelô a educadora financeira em Portugal, como é que acontece essa transição do Brasil para Portugal? E por que Portugal? Bora lá. Bom, primeiro começou, eu acho que você já viu falar, muitas pessoas falar, tudo começou na pandemia. Olha, comigo não foi diferente. A pandemia veio realmente para me parar, porque desde quando eu comecei a trabalhar no churrasco, eu não parava, eu trabalhava direto mesmo, e só saía mesmo quando acontecia de resolver fazer uma viagem, do contrário, eu nunca parava. E a pandemia me fez eu parar por 3 meses. E foi então que um dia meu marido chegou em casa e me mostrou um vídeo, um vídeo sobre educação financeira. E eu gostei muito daquele vídeo e resolvi comprar um cursinho básico de educação financeira, porque eu já gostava daquilo ali. Eu gostava de ser organizada com dinheiro. Então, eu eu fiz esse curso, aí depois eu também queria fazer mais. Eu fiz o curso de coach, eu fiz a formação em coach, comecei a gostar, e aí foi quando eu comecei a me libertar, eu comecei a me enxergar diferente. Ao mesmo tempo, eu comecei a sentir vergonha do que eu fazia no momento, então foi assim, uma mistura. Bom, então foi quando eu fiz, né, o processo de coach, comecei a voltar tudo isso para mim e tomei uma decisão, né, que foi de sair das ruas. E dei uma data e comuniquei meu marido, né, que realmente eu tinha chegado a uma conclusão. Mas eu só cheguei a essa conclusão depois de ter usado algumas ferramentas em mim, do tipo, quem seria eu daqui 5 anos? E eu pensava, e como seria se eu viesse para Portugal? As coisas que eu iria perder, as coisas que eu iria ganhar. Então, comecei a trabalhar isso em mim. Então, a lista era muito grande das coisas que eu iria ganhar, mas a lista era maior ainda das que eu iria perder. Mas quando eu comecei a me ver daqui 5 anos vendendo churrasquinho, sendo que eu já não tinha mais paciência, já estava muito cansada. Mesmo fazendo dinheiro. Isso. E então não demorou muito para mim realmente saber que ali já era hora de parar. E foi quando eu comuniquei com ele e ali eu dei uma data para sair das ruas e comecei a trabalhar em cima disso todos os dias. E foi aí que eu entendi que não só o processo de coach,
Mas eu ainda senti que estava faltando alguma coisa, porque na verdade, quando a gente começa a buscar conhecimento, a gente não se conforma a fazer só uma coisa. Você aprende uma, mas daqui a pouco você começa a colocar outra e mais outra. Então, eu fiquei tentando entender o que mais que eu gostaria de fazer. E foi então que eu comecei a ver uns vídeos sobre educação financeira e uma pessoa incrível, né, que foi a minha mentora, e então eu comprei a formação dela e eu comecei a estudar. Tanto é que quando nós viemos para cá, eu vim com a formação para fazer aqui, porque eu sabia que lá eu não ia ter tempo para fazer. E outra, por que Portugal, né, como você tinha falado, né? Primeiro, porque se eu saio da rua e eu continuo morando aonde eu estava, eu ia voltar para a rua de novo. Eu tenho certeza disso. Eu tinha que sair para bem longe, eu tinha que fazer algo realmente extraordinário, viu? É como se eu saio da rua, mas a rua não sai de mim. Não sai de mim, é exatamente isso. Então, eu precisei fazer isso, porque eu sabia que se eu ficasse, eu ia acabar voltando. Então, e outra, eu precisava criar como se diz, uma linha de credibilidade. Qual era a credibilidade que eu iria passar para as pessoas que eu iria atender dali em diante, sendo que naquele momento eu era apenas vista como a mulher do churrasquinho, como as pessoas me chamavam, entendeu? Então, eu realmente precisava fazer algo diferente, algo que fosse trazer grandes mudanças para mim. E a decisão de vir para cá não foi difícil, né? Porque, como eu falei, a gente já tinha conhecido, o meu marido já queria vir, a minha filha já estava morando aqui. E até então os meus 2 filhos já estavam casados e eu comecei a ver que realmente não fazia mais sentido. Não estava mais fazendo sentido. E então a gente acabou tomando essa decisão de vir para cá. E eu vim dizendo, olha, o primeiro ano eu sei que eu fico, né? Ou seja, já estamos com 2 anos e 3 meses. Uau. Mas agora já estamos sonhando aí com o dia que nós vamos estar de volta. Mas ainda também é só a passeio e a trabalho, né? e Cristiane, fala-nos um pouco sobre este seu livro, O Despertar da Mulher Empreendedora. Como é que surge a ideia de escrever este livro? A ideia surgiu porque eu realmente vivi muitos desafios na rua. Não é só a parte boa de começar a empreender com R$100, dá até um bom título, né? Mas não foi só isso foi só o começo. Eu vivi muitas aventuras na rua e eu vi que aquelas coisas não era para ficar só para mim. Eu comecei a perceber que eu precisava escrever tudo isso. E eu realmente comecei a escrever. Eu fazia os meus rascunhos lá no meu caderno vermelho, que tenho até hoje. E eu ia, quando eu me sentia inspirada, eu ia escrevendo os acontecimentos que ia acontecendo comigo na rua. Então, mas para mim, eu ia escrevendo, mas fazer o livro, para mim, era algo muito distante. Nossa, era muito distante mesmo, porque o processo de escrever um livro não é fácil. Ora inspirado, ora não inspirado. Isso, tem tudo isso. E eu achei que eu iria escrever num caderno, como eu estava fazendo, e quando a minha irmã, que é historiadora e professora, veio em São Paulo, há 2 anos atrás, para o casamento do meu filho, eu achei que eu ia fazer assim, com aquele caderno vermelho. Olha, escreva isso para mim. Deixa que o pessoal, para mostrar aí para o pessoal lá de casa, este magnífico livro. Ainda diz aqui em cima, de vendedora de churrasquinho no Brasil, a educadora financeira em Portugal. É por acaso uma obra
muito... Eu, por acaso, só pelo título já chamou uma atenção. Lembro quando você teve a dizer sobre o livro, eu falei, uau, eu tenho que ter essa senhora lá no meu canal. Porque é histórias do género que nós andamos à procura, porque não adianta só termos um conteúdo, temos que ter a história do próprio conteúdo. E você, mais do que ninguém, é sinal disso. E, para ser sincero, eu também escrevo. Só para escrever 140 páginas para ir em casa não é fácil. Imaginamos, não é fácil. Então, porque há muita coisa que depois você quer dizer, vou colocar isso no livro, não vou colocar, o que é que eu devo colocar, não devo, porque eu sinto que a tua história só neste livro não caberia. Não caberia. Aí tem partes da história. Não caberia. E é muito, muito gratificante ter, pelo menos, histórias do género. E eu acredito que tem estratégias muito salutares aqui para mulheres aí em casa que queiram também empreender. Devem aprender um pouco aqui com que a Cristiane nos fala um pouco sobre este livro. Então, Cristiane, para si, o que é empreender? Fora daquele que... aquela definição mais pragmática, para si, o que é empreender? Olha, empreender para mim é liberdade, porque apesar da gente ver como prisão, né? Porque no começo, eu tenho que trabalhar muito, tenho que fazer isso e aquilo outro. Na verdade, o empreender significa liberdade, é o único meio que nos dá, que nos aproxima realmente de sermos livres. É empreender, porque do contrário, você sempre será escravo de uma empresa, sempre será escravo de si mesmo, de achar que não é capaz de fazer outra coisa a não ser trabalhar para alguém. Então, para mim, o empreender é a liberdade, é o meu direito de ir e vir, e no dia que eu não tiver a fim de trabalhar, eu não vou fazer e está tudo certo. Isso vai nos levar a outra pergunta. Para si, o que é liberdade financeira? A liberdade financeira é eu poder simplesmente não me preocupar em dizer que eu vou na praia ou fazer uma viagem apenas no final de semana, ou no final do ano, ou quando eu tiver umas férias. Então, a liberdade financeira, ela nos dá isso, de poder... Eu posso trabalhar de onde eu estiver e eu posso fazer os passeios que eu gosto de fazer sem me preocupar em ser apenas um final de semana ou quando eu tiver umas férias. Então, a liberdade financeira dá isso para a gente, viu? Cris, tem-se dito muitas vezes que nós temos uma vida rica e uma vida pobre. Não é? Cada ser humano chega a ter isso. Há quem tem uma vida rica e dentro de si muito elevada e há quem tem uma vida pobre também dentro de si muito elevada. Para si, qual foi a sua vida rica e qual foi a sua vida pobre? E que experiências é que você conseguiu colher numa da outra? Olha, a minha vida pobre era quando eu não me conhecia. Isso me tornou uma pessoa pobre e infeliz, e incapaz de chegar a lugar algum. E uma vida rica para mim é o que eu sou hoje. É eu poder olhar para mim, é eu poder acordar todos os dias e agradecer a Deus pela oportunidade de abrir os meus olhos, de colocar os meus pés no chão, de sentir o meu corpo saudável e de poder ter uma visão das coisas que eu tenho hoje, que eu não tinha. Eu poder, hoje, eu me preparar, por exemplo, para ser avó e eu ensinar para minha filha, dizendo para ela, olha, estuda sobre inteligência emocional para que você não crie crenças no seu filho, como eu criei em vocês quando eu tinha aquela vida pobre, digamos assim, de conhecimento, de falta de sabedoria das coisas. Então, quando você começa a ter uma visão diferente sobre quem você é, você se torna uma pessoa rica, porque a riqueza não é sobre dinheiro, a riqueza é sobre
conhecimento, é sobre você olhar para o universo e dizer, cara, eu consegui, eu posso, eu também posso. Então, não é sobre dinheiro. Em casa, pegam essa deixa. A riqueza não é sobre o dinheiro, é sobre conhecimento. É que, infelizmente, muita gente não sabe que com conhecimento consegue atrair dinheiro. Exatamente. Metem o dinheiro em primeiro sem antes querer ter o conhecimento. É realmente uma passagem muito, muito sábia. Por exemplo, o que motivou a iniciar este teu ciclo de palestras para contar a sua história para os empreendedores? Na verdade, foi os nãos que eu levei aqui em Portugal, né? Porque o meu objetivo era apenas... eu queria ser palestrante. Isso eu queria ser. Mas eu queria ser palestrante para falar sobre o meu trabalho como educadora financeira, da importância que o empreendedor precisa ter na hora de começar um negócio, e não só o empreendedor, mas também a pessoa que é uma pessoa comum, uma dona de casa, por exemplo, que não tem gestão nenhuma sobre o financeiro da sua casa, enfim. Eu queria falar sobre isso, mas as coisas foram tomando assim um ritmo assim totalmente diferente. Cris, como empreendedora, por exemplo, quais foram os principais desafios que enfrentou ao começar do zero? Aqui em Portugal? Não, dentro do próprio Brasil. Ah, tá. Os desafios em começar do zero foi justamente como eu falei no começo, né? Um dos desafios foi a vergonha de se expor, digamos assim, porque empreender a gente acaba se expondo, né? E isso me deixava muitas vezes com medo de enfrentar. E também os desafios em relação que eu enfrentava na rua era a questão da fiscalização. Então isso era algo que me ajudava bastante a ter medo de começar. Eu até comecei, mas me dava medo de continuar. Boa. Por exemplo, que estratégias é que você utilizou na época para conseguir atrair os seus primeiros clientes, visto que você tinha aquele receio de dar a cara? A qualidade do churrasquinho. Para tudo... Tinha um tempero fantástico. Para tudo na vida, a gente precisa de mentores. E eu nunca vou esconder que eu também tive um mentor para me ensinar a espetar a carne. Quem foi? O nome dele é Antônio, mas a gente chama de Ceará. Eu fui para a casa dele assim por 3 dias seguidos, né? A gente tinha amizade e tal, e ele já tinha trabalhado com churrasco, e eu fui para que ele me ensinasse como temperar a carne, como espetar direitinho ali, porque não é só colocar de qualquer jeito, não. Tem todo um segredo. Então, ele me ensinou ali direitinho, e eu aprendi. Quando foi no 3º dia, eu digo, não, agora eu não preciso ir mais, porque agora eu já aprendi, e agora é só ir. E foi o que eu fiz. E o sabor do churrasco, e olha que nem eu nunca enjoei o meu churrasco, nunca. E olha que não tinha segredo nenhum. O segredo do churrasco é você trabalhar com 2 produtos, a carne boa e o sal. Uau! O sal, era só sal o meu tempero. Às vezes as minhas colegas falavam assim, que perguntavam qual era o tempero. Eu falei, é sal. Ela falava assim, então esse sal é o sal mágico. Ela falava essa palavra, era o sal mágico. Eu digo, não tem segredo, é só sal. Okay. Era o produto que eu usava. E, por exemplo, nesse trajeto todo, quais foram as principais lições que você aprendeu sobre gestão financeira? A questão de economizar era algo que eu já sabia, né? Já vinha mesmo de longe, mas eu tinha, além de economizar,
eu sabia muito bem gerir ali o dinheiro que a gente ganhava. Nunca existiu também o meu dinheiro e o dinheiro do meu marido. Isso é uma das coisas que é muito importante entre um casal. Quando os dois têm objetivos, tem que andar junto em tudo. E a questão do dinheiro não pode ser diferente, porque eu não dava para fazer uma coisa só com o meu dinheiro ou só com o dinheiro dele. Então, quando a gente unia os dois, a força era muito maior. Então, dali a gente tirou grandes aprendizados. Ali a gente viu que juntos, a gente tem até o lema do empreendedorismo, juntos somos mais fortes. E isso é em todas as coisas. Junto a gente realmente é muito mais forte mesmo. Bem, que tipo de treinamento é que você buscou no princípio para se preparar para este desafio que era encarar as coxinhas, não é? Os churrasquinhos, não é? Que tipo de educação é que você buscou para se preparar para este mundo novo que você estava a entrar, que era o mundo do negócio? Antes de começar? Sim, sim. Você tentou buscar uma especialidade de educação financeira para isso? Não, no começo eu só fui de cabeça, que é o que muitos empreendedores fazem hoje. É o verdadeiro empreendedor amador, que é aquele que simplesmente decide que vai empreender e muitas vezes não sabe nem com o que e vai lá e se joga e faz. Muitas vezes dá certo e muitas vezes também não dá certo, porque conhecimento mesmo, eu não fui buscar em nada. Eu fui buscar conhecimento para poder fazer essa transição de carreira para cá. Eu não só fui buscar conhecimento, mas como antes de eu vir para cá, eu fui num dos melhores mentores, que foi o Tiago Fonseca. Eu fiz 2 dias de imersão com ele em Alphaville. Meu marido também foi junto. E eu levei todo um plano montado e eu queria saber dele se realmente eu estava certa, entendeu? E é claro que eu fiquei muito feliz porque eu estava certa e ele me confirmou isso e me deu passo a passo para continuar. Então, aí sim, eu vim mais confiante porque quando você vai sabendo o que fazer, a sua jornada se torna mais leve, mas não mais fácil. Isso, exatamente. Por exemplo, com o conhecimento que eu tenho hoje, não é, sobre educação financeira, sendo uma educadora financeira, que habilidades é que você acha que um educador financeiro precisa ter? Olha, as habilidades que o educador financeiro precisa ter, uma das que eu particularmente eu desenvolvo e que eu gosto muito nisso é a minha maneira de ensinar para os meus mentorados, porque eu não uso só o meu lado profissional. Eu realmente eu tenho com os meus mentorados um carinho, eu desenvolvo um carinho especial com eles. E isso faz com que, depois das mentorias, a gente se torna amigos, entendeu? Eu tenho muita amizade com todos os mentorados que eu já tive aqui. Então, para mim, essa é uma das qualidades que, inclusive, eles falam para mim, que eu não os trato apenas pelo lado profissional. Eu ouço muitas vezes como uma psicóloga, que eles falam. Eu uso o meu lado humano, são essas as coisas que eles falam. Então, para mim, isso é habilidades que eu vou me desenvolvendo e vou usando também para melhorar, porque antes de um empreendedor ser um empresário ou um empreendedor, ele é como a gente fala no Brasil, antes dele ser um CNPJ, que é empresa, ele é um CPF. Ou seja, antes de você ser um empresário, você é uma pessoa. Então, eu tenho que olhar para você não só como um empresário, e sim como uma pessoa. Cris, como empreendedora que conselho é que você daria para alguém, visto que já passaste por isso, que
conselho que você daria para alguém que está a começar também do zero, que pretende firmar o seu negócio? Olha, inclusive eu estava até comentando ontem com o meu marido que eu estou criando uma mentoria, porque no começo da nossa jornada, a gente, no caso, eu dei o nome da mentoria, o nome certo no produto, em um outro tipo de produto. Não era que a mentoria era errada, não era. Só trocaram? Era só troquei. Ou seja, porque uma das habilidades que eu tenho, que foi justamente a que fez eu criar o evento, depois, na verdade, a gente vai voltar um pouquinho lá no assunto das palestras, né? E eu coloquei o nome do meu evento, Desperte e Empreenda. E eu coloquei também o nome da minha mentoria, Desperte e Empreenda. Só que a mentoria Desperte e Empreenda é o treinamento que eu faço com os empreendedores. Que agora mesmo eu troquei o nome, eu coloquei o nome da mentoria de Construindo Sua Base Financeira. Então, o que acontece? Eu dei um outro nome para a mentoria, que é a mentoria Desperte e Empreenda. O que quer dizer essa mentoria? É aquela pessoa, respondendo a sua pergunta, é o conselho que eu daria para aquela pessoa que nunca empreendeu, tem vontade de começar, mas tem medo, não sabe por onde começar e não sabe o que fazer também. Então, aí é aonde eu entro para fazê-la, para descobrir ali com aquela pessoa o que ela realmente gosta, o que ela quer fazer e ela poder ser despertada. Porque primeiro a pessoa precisa despertar. E só depois que ela desperta é que ela empreende. Ok. Cris, qual é a parte mais gratificante que você nota hoje em ser uma educadora financeira? É ver os resultados das pessoas. Uau! É ver, por exemplo, um amigo que está lá na Colômbia e mandar assim, Cris! Já estou há 2 meses fazendo, já estou há 2 meses com a minha poupança, entendeu? E graças a tudo que você me ensinou, e na vinda nós estávamos vendo uns vídeos que ele mandou, fazendo a primeira palestra dele e feliz por tudo que eu tinha ensinado para ele. Então, isso daí não tem preço. Bem, e como é que você mede o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? À medida que eu vejo, à medida que eu vejo os resultados deles. Porque eu tenho visto muito acontecer pessoas que nunca despertaram para realizar um evento, por exemplo, e depois que me viram eu fazer, essas pessoas vieram até mim pedir ajuda para realizá-las também. E essas pessoas passaram a fazer eventos também, passaram a realizar os seus projetos. Então, isso para mim é muito gratificante, é um impacto bastante grande, porque eu fico pensando, e se eu tivesse me deixado me calar quando as portas se fecharam para mim? Porque como eu estava falando no começo, tudo isso começou com as respostas dos nãos que eu tomei aqui. Eu esperava apenas palestrar, mas como eu não achava ninguém que me desse uma oportunidade, foi aí onde eu decidi criar as minhas oportunidades. E então eu criei o evento Desperte e Empreenda. Boa. Para quem está em Lisboa, foca aí, Desperte e Empreenda, programa da Cris no Instagram, vão conseguir obter mais detalhes sobre isso. Cris, nós estamos bem a chegar na reta final do nosso episódio consigo, mas ainda temos aí 3 perguntas para lhe fazer. E uma delas é sobre as ferramentas e os recursos que você utilizou. Por exemplo, existem livros, cursos ou plataformas que você considera indispensáveis para os empreendedores financeiros? Sim, eu sempre, nas minhas mentorias, eu sempre indico livros, porque os livros auxiliam a pessoa durante a semana
Ou seja, na minha mentoria a pessoa tem um encontro, são 7 encontros uma vez na semana, mas durante a semana ela precisa de reforço. Então, qual é o reforço que eu dou? Tarefas. E os livros é uma delas, porque quando a pessoa busca aprender já de acordo com o que ela está encontrando ali durante a semana, o conhecimento dela é muito maior, a visão é diferente. Que livros são esses? Olha, são tantos livros, né? Algumas sugestões que é para o público lá de casa, pelo menos. Tem um livro que eu gosto muito de indicar para as minhas mentoradas, é O Motorista e o Milionário. Olha, eu estou à procura desse livro, por acaso. Eu fui para algumas bibliotecas aqui e não encontrei. Olha, eu só... Disseram que sou edição brasileira. Eu só ouvi esse livro só em áudio. E eu ensino para elas também em áudio. Eu, por acaso, estou à procura desse livro. Porque muitas vezes esse é uma das limitações que às vezes faz com que as pessoas não peguem um livro para ler. Porque, eu não posso comprar um livro, eu não achei o livro. Ou seja, hoje em dia nós temos a facilidade de encontrar bons livros aí no YouTube. Então, Cris, acho que vais nos passar também esse livro, que é para depois passarmos aí para casa para os nossos convidados. O primeiro livro que me ajudou a despertar para o conhecimento, por exemplo, que é um livro também que eu sempre indico, é o Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Esse eu tenho na pasta. Olha aí, ó. Aqui acho que fala um pouquinho diferente, né? Esse eu tenho, esse eu por acaso tenho. Pense e Fique Rico, Napoleão Hill. Aqui fala Pense e Fique Rico, no Brasil é Pense e Enriqueça. Sim, Pense e Enriqueça. Napoleão Hill, esse tem. Isso mesmo. Então, eu não só aprendi, mas como no começo, eu criei um grupo para ajudar outras mulheres que eu sabia que se eu não sabia, elas também não sabiam. Então, eu criei esse grupo para ajudar mulheres a desenvolverem o hábito da leitura. E esse grupo já existe até hoje, já tem mais de 3 anos. E todas as segundas-feiras, cada uma de nós levamos um livro para o Instagram para poder compartilhar com as outras pessoas sobre a leitura da semana. E nisso, eu tenho visto muitas mulheres a se desenvolverem através dos livros. Boa, boa. Cris, sobre futuro, bem já na nossa reta final, quero perguntar-te 2 coisas. Primeiro é, quais são os seus planos futuros para o seu negócio? Bom, os planos futuros é começar a realizar mais palestras, né? Dia 21 de agosto agora de 2024, não sabemos em quanto tempo você vai ver esse vídeo depois, né? Mas nós estamos indo para o Brasil e eu vou estar de volta à cidade onde eu construí a história aqui do livro. Despertar da Mulher Empreendedora. Isso, e eu vou estar de volta onde tudo começou. Vou fazer o segundo lançamento. Na verdade, aqui foi um pré-lançamento do livro. E para compartilhar a história e, ao mesmo tempo, agradecer aquelas pessoas que compraram o meu churrasquinho, que sempre foram fiéis. E elas merecem que vai eu levar também o estejam churrasquinho para lá, não é? Vai levar o churrasquinho também para lá, né? Para matar saudade. Quem sabe, só para matar saudade. Matar saudade. Então, vou fazer o evento lá no dia 7 de setembro. Meu dia de aniversário. Olha aí, ó. E depois vou estar no Piauí, que é a minha cidade natal também, para compartilhar com a minha irmã, que me ajudou com isso. Eu devo muito a ela isso daqui. Se não fosse ela, eu tenho certeza que o livro ia sair, mas talvez não nesse momento. Exato. Então, eu vou estar lá e também no finalzinho de setembro em Aracaju, em outro evento. Então, para esse ano tem alguns eventos aí para acontecer. Vou ter agora em junho mais 2 palestras já confirmadas aqui mesmo em Portugal. E o futuro está brilhante. Boa. E o futuro está brilhante e será ainda muito mais brilhante. Então, pessoal aí do Piauí, não é? Pessoal do Piauí, São Paulo, Cotias e Piauí, São Raimundo Nonato. Tem que ficar ligado a isso. Bem, só para fechar, nossa última pergunta é:
como você enxerga o mercado de educação financeira nos próximos 5 anos? Olha, eu acredito que mais pessoas serão impactadas através da educação financeira, porque muitas pessoas fazem vários tipos de investimentos, mas elas esquecem do financeiro. Então, eu tenho essa missão comigo de ajudar o maior número possível de empreendedores a olharem para os seus negócios com o olhar de que eu sou responsável e preciso assumir esse controle. Porque quando você não assume este controle, as circunstâncias irão te controlar. Então, eu busco, através de lives no Instagram, através de vídeos, a levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis, para que esse número possa aumentar. E eu sei que muitas vezes uma coisa que você fala já vai fazer diferença no negócio daquela pessoa, para que ela não feche as portas antes do tempo. Boa. Cris, eu só tenho a agradecer-lhe, não é, por ter nos disponibilizado um pouco do seu tempo para poder transmitir um pouco da sua sabedoria aqui para o nosso público aí de casa. O meu muito, mas muito obrigado, e peço a Deus que continue a iluminar, que continues a ser esse ser de luz que és, e que continues a iluminar as outras pessoas para que não caiam na escuridão do abismo, de não se despertarem o quanto antes. Então, o meu muito obrigado, e desejo-lhe toda, mas toda força e sabedoria mais ainda para continuar neste ramo. Meu muito obrigado. E deixa conselhos lá para casa, para quem queira ter um evento com a Cris, ou quem quer participar de um evento com a Cris. Maravilha. Bom, eu super agradeço, Fábio, a oportunidade. Para mim foi mais uma experiência aí. Eu costumo dizer que eu estou aprendendo a contar a minha história. Então, compartilhar faz com que a gente se desenvolva cada vez mais, e eu super agradeço aí pela oportunidade. E quem quiser acompanhar aí o meu trabalho, saber um pouco mais sobre mim, o meu Instagram é Cristiane Duarte, e nós temos 2 canais no YouTube, que é Cris Duarte Finanças, que é onde eu falo mais sobre o meu trabalho, e Casal Duarte em Portugal, que é um canal meu e do meu marido, né? E também quem quiser adquirir o livro O Despertar da Mulher Empreendedora, é só entrar em contato comigo também pelo Instagram. E o conselho que eu dou para você que ainda não começou um negócio, que tem medo, que tem vergonha do que as outras pessoas vão pensar, olha, eu estou aqui para poder te ajudar a destravar e despertar e empreender, porque o segredo está aí. O segredo está depois daquilo que você tem medo. Então, Boa. É só avançar. É só avançar. Então, você que está aí do outro lado, não se esqueça de dar um like no canal, subscrever e compartilhar este vídeo com muito mais pessoas. Então, esse é mais um episódio do canal Passo a Passo, do zero à riqueza. Juntos para a sua liberdade financeira e uma vida melhor. Tchau, tchau. Até a próxima.